Qual é o meu propósito? Diga, qual é o meu propósito? 7 maneiras bem simples de você descobrir qual é o seu propósito. E se você estava fora dele, você pode se alinhar com ele hoje. Você pode sair daqui hoje já nesse versículo, sabendo que todas as coisas agora vão cooperar para o seu bem, porque você agora está andando no seu propósito. Diga, o meu propósito abre as portas para Deus me abençoar. Mas, amados, quando nós estamos fora do propósito, nós estamos fora do plano de Deus. E ali Deus não pode te abençoar. Ele vai agir para você com outra coisa, que não é a bênção que Ele queria. Ele vai agir com a misericórdia. Ele vai agir com a misericórdia para te trazer de volta. Com a compaixão. Mas Ele quer que você esteja no plano dEle. Porque Ele não quer agir para você com misericórdia. Ele quer agir com bênção. Você entende a diferença? Misericórdia é um socorro, bênção é abundância. Misericórdia é quando você está no fundo do poço, bênção é quando você está no alto das nuvens. Aquele que espera em Deus, confia em Deus, subirá com asas como águia. Ali não é lugar de misericórdia, ali é lugar de bênção. Correrá e não se cansará, isso não é misericórdia, é bênção. Misericórdia é quando nós estamos no fundo do poço pedindo socorro, o inimigo pisando em você. Ah, Deus agiu na minha vida, que bom, mas Ele agiu com misericórdia ou Ele agiu com bênção? Porque eu quero que Deus haja na minha vida com bênção. A bênção me leva além. E eu quero ler com você então 7 motivos, 7 maneiras para você descobrir o seu chamado, porque a sua vida tem um propósito. E essa mensagem, eu estou retomando nossa primeira mensagem do ano, que eu falei que esse ano será o melhor ano das nossas vidas. E Deus tem falado muito comigo, volta a pregar sobre isso. E eu falei, como eu volto? Ele falou, volta no início. Quem não estiver no meu propósito, eu não posso abençoar. Para ser o melhor ano da sua vida, você tem que estar no seu propósito. Você tem que estar no seu chamado, no seu caminho. Vamos lá, primeira maneira de descobrir o seu caminho. O local onde Deus colocou você. Onde Deus colocou você? Na sua família, no seu trabalho, na sua cidade. Onde Deus colocou você? Nesse lugar Deus tem um propósito. Não amaldiçoe seu serviço, não amaldiçoe sua família, não amaldiçoe as coisas da sua cidade, porque Deus tem um propósito para você. E eu queria ler Mateus 15, verso 24. Mateus 15, verso 24, Jesus, ele começa a falar com uma mulher, e ele fala do seu propósito. Ele fala, olha, eu não vim para qualquer um, eu não vim fazer qualquer coisa, Deus me mandou com um propósito. Ele diz, eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele tinha um público, ele tinha um lugar. Jesus não foi pregar na Grécia, já existia a Grécia. Jesus não foi pregar em Roma como Paulo. Jesus não foi pregar fora de Israel, porque ele tinha um plano. Deus tinha um propósito para ele. Tem aí algumas religiões que falam que Jesus foi para o Tibete, Jesus foi para a Índia, tudo conversa fiada. Por quê? Porque Jesus tinha um lugar onde Deus colocou ele. E às vezes o seu propósito está no lugar onde Deus te colocou. Você está fazendo o seu propósito na sua família? Você é um bom marido, um bom pai? Você é uma boa mãe, uma boa esposa? Ou você está fazendo meio a meio? Você está fazendo um bom propósito no seu trabalho? Na sua vizinhança? Ou você é aquela pessoa que os vizinhos estão doidos para mudar? Nossa, eu estou doido para esse cara ir embora daqui dessa rua, ninguém aguenta essa família. Deus chama você para fazer parte desse seu ministério, no seu campo missionário. Qual que é o seu campo missionário? É o lugar onde Deus colocou você. É ali que você tem que dar um bom testemunho, é ali que você tem que orar pelas pessoas, é ali que você tem que pregar para as pessoas com quem você tem contato, as pessoas com quem você se relaciona. Jesus disse para pedir ao Pai que enviasse a ele obreiros. Ele falou, olhai, os campos estão brancos, prontos para a colheita, mas vocês têm que orar e pedir a Deus que mande obreiros, porque tem pouca gente fazendo o seu propósito. Tem pouca gente colhendo, tem pouca gente pregando, e os campos estão brancos.
Então nós como igreja, nós como cristãos, temos que começar a fazer o nosso propósito aonde Deus colocou você, no lugar onde você está. Você tem um salão, você tem uma barbearia, você tem uma loja de roupas, você tem um serviço que você faz em casa, doces, salgadinhos, e você entrega na casa de alguém. Esse é o seu campo missionário. Essas pessoas eu nem conheço, é você que vai trazê-las para a igreja, é você que vai falar de Jesus, é você que vai estar ligado nas oportunidades e de repente fazer uma oração por elas. Uma vez eu vi uma mulher falando assim: eu não vou cortar cabelo, lá em Belo Horizonte, eu não vou cortar cabelo com uma pessoa que é macumbeiro, ou com uma pessoa que não é cristã, ou seja lá o que for, porque vai pôr a mão na minha cabeça. Eu achei interessante. E eu falei assim: e quando você está com a pessoa cortando o seu cabelo, você não ora por ela? Porque ela tinha medo da pessoa que cortava o seu cabelo amaldiçoá-la, mas ela não estava abençoando quem cortava o seu cabelo, porque ela não estava entendendo que ela estava ali como luz, ela era o campo missionário, aquela pessoa que estava com ela era a sua ovelha. Entenda, você tem um chamado para você ser luz, para você salgar a terra. Aonde? Onde Deus te colocou, no lugar onde Deus colocou você. Mas eu queria estar em outro lugar. Fala com o chefe dos crentes, conversa com Deus. Mas você tem uma missão hoje. Tem gente que fala assim: eu vou estudar a Bíblia, vou ser um missionário em tal lugar. Quando eu for para tal lugar, eu vou pregar o evangelho. Mas você já pode pregar o evangelho hoje. Já pode pregar o evangelho agora. Amém? Pastor, como que eu vou fazer isso? Tem milhões de maneiras. Você pode deixar um versículo para a pessoa, um folhetinho evangelístico, convidá-la para vir ao culto. Tem várias coisas. As mulheres estão organizando um seminário para o fim do mês que vem. Aqui no fim desse mês, no último sábado, dia 30, os homens terão um encontro de homens. Você pode chamar as pessoas para essas atividades. Tem a oração no monte, a pessoa está com um problema, vem cá, vou te levar no monte, nós vamos orar com você lá, nós vamos louvar a Deus, vamos fazer uma oração forte pela sua vida, Deus vai mudar a sua história. Irmãos, você tem um chamado para fazer a obra onde você está. Mas Deus pode me levar para outro lugar? Pode. Jonas morava numa cidade pertinho de Nazaré, e Deus chamou Jonas para ir pregar onde? Em Nínive. Deus falou: eu vou te levar para Nínive. Então veja, Deus também pode levar você para outro lugar. Pode. Mas Deus quer que você faça a sua obra aonde você estiver, onde Ele colocou você. Você crê que Deus colocou você no seu trabalho? Pastor, mas meu trabalho ainda não é o que eu gosto. Mas você crê que Deus age lá? Deus te colocou ali? Ou foi o diabo que te colocou ali? Foi Deus, né? E Deus quer usar você ali. Diga para o seu irmão: Deus quer usar você aonde você estiver. Amém? Segunda maneira de descobrir seu propósito é um talento que Deus te deu. Quais talentos Deus te deu? Eu vi uma vez, eu estava em São Paulo, na Marginal Tietê, e eu não esqueço que a Alessandra estava falando comigo e contou a história de uma jornalista que, com o trabalho dela de jornalismo, ela havia salvo muitas vidas numa guerra lá não sei onde. E eu fiquei pensando como que ela usou o seu talento para fazer a obra de Deus. Porque às vezes a gente pensa que a obra de Deus é só ir à igreja, mas não é, tem mais coisa, Em Mateus 4, verso 18 e 19, Mateus 4, verso 18 e 19, nós vamos ver que Jesus, Ele agia conforme os talentos das pessoas. Olha só, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram o quê? Eles eram pescadores. O que você é? Qual é o seu dom, sua profissão? Qual é o seu talento? Eles eram pescadores. E aí o que Jesus fez? Disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E quantas vezes você está podendo usar o seu talento na obra de Deus? Nós temos aqui músicos,
Então os músicos têm contato com músicos, com escola de música, com gente que toca instrumento, na internet, nas redes sociais, eles falam com outras pessoas que curtem música. Outro dia eu entrou não sei por quê, porque aparece no Instagram às vezes coisas que você não pediu, né? Mas apareceu lá uma barbearia do Japão. Eu falei, gente, que engraçado. E aí corta o cabelo devagarinho com a tesourinha, e aí passa creme e passa lâmina na testa, do lado, aí põe máscara, põe massa, põe não sei o quê, aí lava a cabeça, faz massagem no ombro. Eu falei, gente, nunca fizeram isso quando eu corto o cabelo, achei legal, né? Deve demorar 1 hora lá para fazer aquilo, mas eu gostei. E aí eu estava vendo o vídeo, muito engraçado, achei muito curioso, nunca tinha visto aquilo. E quando eu vi lá embaixo, seguido por William Leda. Nosso irmão que tem a barbearia segue. Falei, olha, que legal. E o barbeiro tem contato com outros? E a cozinheira? Tem contato com outras? E o engenheiro? Então veja, Deus vai usar os seus talentos. O fazendeiro tem contato com outros? E assim por diante. E você vai poder exercer o seu chamado, o seu ministério ali, com essas pessoas, e convidá-los para vir à igreja. E nós vamos fazer um evento de homens. E se nós temos na igreja um barbeiro, eu quero que vão mais barbeiros, para conhecer a palavra de Deus. E é assim que funciona, irmãos. Fica leve, porque você está falando de Jesus no dia a dia, com seus amigos, no seu ambiente, na sua linguagem, que eu não sei a linguagem de barbeiro, eu não sei a linguagem de fazendeiro. Então, quando você olha para Jesus, Ele chamou e falou, eu quero fazer vocês pescadores de homens, eu quero fazer você fazendeiro, que vai ganhar fazendeiros, eu quero fazer você que é comerciante, que vai ganhar comerciantes. Eu quero sim, porque eu tenho certeza, irmãos, que quem tem um comércio, o vizinho comércio, vai lá e conversa com você, e outro vizinho também conversa. E a sua funcionária também precisa ouvir de Jesus, ela também precisa vir para a igreja. Os dons espirituais, eu queria ler primeiro aos Coríntios 12, verso 7, e depois o verso 28. Primeiro aos Coríntios 12, verso 7. Olha que legal, que ele fala sobre os dons. A manifestação do Espírito é concedida... A quem que é concedida a manifestação do Espírito? A manifestação de poder. Para expulsar demônio, é concedida a quem? Diga a todos nós. A todos nós. O Espírito Santo está dentro de você, senão você não está salvo. Se você está salvo e entregou a vida a Jesus, o Espírito Santo está aí. Mas pastor, por que não está manifestando? Aí você tem que ver com ele, né? Por que você está brecando? Libera, deixa ele manifestar. É concedido a cada um visando a um fim proveitoso. Diga, proveitoso. Eu gosto de uma tradução que fala, considerando para que nós tenhamos uma utilidade. Para um fim que seja útil. Ou seja, Deus quer que você seja útil para o reino de Deus, que você produza fruto, que você faça algo que vai transformar a vida de pessoas. E para isso, Ele te deu dons. E o verso 28, o que fala? Que Ele deu esses dons espirituais diversamente, com grande diversidade. Olha lá, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, a pessoa que socorre com dinheiro, socorre com ajuda financeira, os pais pobres, os necessitados, a igreja tem uma obra, a pessoa vai lá e ajuda, os dons de curar, governos, pessoa que tem dom de administrar, de organizar. Então a pastora quer fazer um seminário de mulheres, as mulheres que têm dom de organizar, de administrar, tem que procurá-la e falar, eu quero ajudar a organizar isso. Nós vamos ter a festa dos tabernáculos, provavelmente vai ser 12 de outubro, tem que procurar para ajudar a organizar. Se você tem esse dom de decoração, de enfeitar, de arrumar as coisas, gente, nós precisamos do seu dom. Diga para o seu irmão, eu preciso dos seus dons. Porque eu não tenho dons igual ao seu. Nós precisamos, irmãos, cada um, quem gosta de cuidar de criança, cuide das crianças da igreja. Eu vi outro dia uma festa na internet, de uma igreja, eu não lembro qual que foi em São Paulo.
E eles fizeram um teatro. Cadê o Geraldo? Está aí, Geraldo? Lá atrás. Fizeram um teatro. Aí eu vi também a Dani. Cadê a Dani? Está ali. De Jonas e a baleia. Não é baleia, o peixe grande. Irmãos, eles fizeram um peixe de pano gigante, que tinha 2 ou 3 pessoas lá dentro, e o peixe ficava andando, e o Jonas correndo do peixe. Aí, de repente, abriu a boca do peixe e engoliu o Jonas. Gente, vocês têm que ver as crianças. As crianças ficaram malucas com aquilo. Elas começavam a pular e gritar, e cadê o Jonas? E elas nunca vão esquecer a palavra de Deus, nunca. Eu não vou esquecer nunca mais aquilo que eu vi, porque é tão impressionante, inesperado. E é isso, você gosta de cuidar de criança? Cuide das crianças da igreja. Você gosta de ganhar dinheiro? Ensine as pessoas da igreja a ganhar dinheiro. Você gosta de cuidar de órfãos, pobres, viúvas? Faça isso, traga isso para a igreja, suas ideias, seus projetos, seus planos. Nós vamos te apoiar, nós vamos juntar, nós vamos fazer. Mas Deus está falando com você hoje. Coloque o seu propósito para funcionar. Tira do baú o que Deus te deu. Há uma parábola que eu não vou ler hoje. Eu falei para Deus que eu não queria falar nada triste. E tem a parábola dos talentos, que ele fala que deu talento para um e o outro enterrou. Então nós vamos desenterrar. Diga para o seu irmão assim, ó, vamos desenterrar esses talentos. Vamos desenterrar esses talentos. Amém? Glória a Deus. Terceiro, um sonho que Deus colocou no seu coração. Às vezes o seu propósito está aí, num sonho que Deus pôs no seu coração. E eu queria ler Neemias 2, que me impressionou demais, preparando essa palavra, esse texto. Eu já conhecia, mas nesse contexto me impressionou muito. Neemias 2, verso 4 e verso 5. Fala a história, sabe de quem, gente? De um copeiro. Sabe o que era um copeiro? Presta atenção. Você que acha que você não tem nada para oferecer a Deus, que você é uma formiguinha no mundo, presta atenção. Neemias era um copeiro. Sabe o que é o copeiro? É um garçom que serve bebida. Tchum, vai com a jarrinha, vai no outro copo, tchum, vai no outro copo, tchum. É a pessoa que só fazia isso. Quer dizer, não exigia dele nenhum estudo, não exigia dele nenhum treinamento especial, nada. Uma pessoa muito, muito simples. Servia água para o rei. Só que ele era um copeiro do mais baixo nível. Porque ele tinha que provar o vinho para ver se não estava envenenado. Olha só, qual que é o copeiro que pode morrer aí? Ah, é aquele? Vem cá, você vai provar o vinho. Se estiver envenenado, você vai morrer. Cara. Era a situação de Neemias. Presta atenção, você que acha, mas eu não tenho nada a fazer na igreja. Presta atenção. Neemias era o copeiro do rei para provar o vinho se não estava envenenado. E Deus colocou um sonho no coração dele. Ele começou a lembrar que ele estava exilado, ele era escravo, tá? O povo dele estava lá em Jerusalém, e a cidade destruída, os muros destruídos, o povo todo passando fome, necessidade, porque eles não tinham proteção nenhuma. Os povos vizinhos entravam a hora que queria, roubava tudo e ia embora. E aí então, verso 4, disse-me o rei, que pedes-me agora? Porque ele estava triste, ele estava orando, jejuando, buscando a Deus sobre aquela situação, que ele queria mudar aquela situação. Que me pedes agora? Então, olha o que ele fez, que você tem que fazer também. Diga para o seu irmão, você tem que fazer isso aqui. Aponta o dedo para o seu irmão assim com cara de mal. Você tem que fazer isso aqui. Então orei ao Deus dos céus. Orou. Ele orou. Qualquer um de nós aqui é capaz de fazer isso. E disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Irmãos, o rei deu para ele pedreiros,
deu para ele carpinteiros, deu para ele as florestas do rei para cortar madeira, deu para ele as pedreiras do rei para cortar pedra, deu para ele dinheiro, cavalo, carroça, funcionário, deu tudo. E ele que era um copeiro, um homem que não tinha estudo, não tinha conhecimento, não tinha experiência, não tinha habilidade, não tinha nada. Ele não tinha nada, mas sabe o que ele tinha? Ele tinha um sonho. O propósito dele, da vida dele, era o seu sonho. Talvez você aqui tenha um sonho e nunca realizou esse sonho, nunca começou a construir esse sonho. E Deus está te falando hoje, é esse o propósito que eu pus no seu coração. Na sua vida você tem que realizar esse sonho. Amém? Eu posso ouvir um amém? Deus quer que você realize os seus sonhos. A Bíblia fala lá em Salmos: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Glória a Deus. Amados, muitas vezes o inimigo quer que você vá para o cemitério juntar com aquele monte de sonho não realizado que existe lá, de pessoas que morreram cheios de sonhos sem realizar. Diga assim para o seu irmão: eu não vou para o cemitério cheio de sonhos sem realizar, não. Não, senhor. Neemias tinha um sonho de restaurar os muros, e Deus usou um copeiro. Deus vai usar você. Não vem falar para mim que você não tem nada, porque aquela viúva não tinha nada, mas quando o profeta chegou junto dela, ela falou: não, eu tenho uma botija de azeite, eu tenho um pouco de farinha, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho vizinhos que me amam, que me respeitam, e eles vão me ajudar com as vasilhas, eu tenho um monte de coisa que eu não sabia, porque ela estava tão frustrada, tão triste, tão melancólica, que ela não via o que ela tinha. E talvez você tenha que sair daqui hoje e falar assim: sai fora espírito de melancolia, eu não vou mais ficar vendo coisa triste, eu vou ver coisa feliz. Eu nunca mais na minha vida vou ligar aquele jornal, na Record, ou seja lá onde, que fica falando de crime, 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 morte, morte, morte. Não, isso não é de Deus, isso é do cão do inferno. Você não foi feito para encher sua cabeça de porcaria, porque se você enche sua cabeça de porcaria, só vai sair porcaria, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas decisões. Porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu encho de porcaria, sai porcaria. Eu não consigo ter boas ideias, não consigo ter bons relacionamentos, não consigo ter bons planos, não consigo ter boas palavras. Eu não consigo, porque eu só estou enchendo de porcaria. Mas quando Deus fala com você, eu tenho certeza que hoje você vai abrir o seu coração. E você vai falar: o meu propósito pode estar no meu sonho, então eu vou procurar realizar esse sonho. Eu já contei essa história aqui. Pastor Márcio Valadão, da igreja da Lagoinha, uma vez falou para mim e para a Alessandra, numa reunião que nós tivemos com ele. Ele falou: olha, tinha uma médica aqui, que ela gostava de cachorro, e chegou um dia aqui, falou para mim: pastor, eu quero criar na igreja um ministério de adoção de cachorro. Ele falou: caramba, só faltava essa, só tem doido, mais um ministério. Ele falou: olha, vai minha irmã, vai que nós vamos te apoiar. E ela fez uma reunião, quem na igreja gostava de adotar cachorro, e fez um evento do lado, no estacionamento da igreja, de adoção de cachorro, levou lá um monte de gente, com um monte de cachorro, pregou o evangelho e converteram 54 pessoas. Por quê? Sabe por quê? Porque ela tinha um sonho, cuidar de cachorro abandonado. E Deus usa qualquer sonho. A Bíblia fala que Ele transforma a sabedoria dos loucos, a sabedoria do mundo em loucura, para mostrar para eles que quem é sábio é Deus. Deus vai usar o seu sonho. Não deixe os seus, não vai levar esse sonho para o cemitério. Você vai morrer vazio. Você não vai morrer com sonhos sem realizar, porque Deus colocou no seu coração. Quarto, seu propósito pode estar em uma necessidade que surge diante de você na sua vida. Uma necessidade. E eu queria ler Esther 2, verso 7. Ele criara Hadassah, está falando de Mordecai, primo de Esther. Ele criara a Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, ela era órfã. E era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Irmãos, Mordecai não tinha esposa,
Mordecai era exilado, eles foram capturados em Israel e levados lá para outro país. Eles tinham que trabalhar em condições adversas, e ainda assim surgiu uma situação na vida dele. O tio dele, a tia dele morreram e deixaram uma menina, provavelmente ele era o único parente de Esther. E ele falou: deixa que eu vou cuidar dela. E ele adotou Esther e cuidou tão bem de Esther, ensinou tanto para ela sobre o caráter, sobre Deus. Quando precisou que ela fizesse um jejum, ela conclamou um jejum, conclamou 3 dias de jejum e oração para toda a nação de Israel, para toda a nação não, para todos os judeus. Era uma mulher de Deus, que foi criada por Mordecai. Ela era órfã, e ele viu ali o propósito de Deus. Uma menina órfã, ninguém dava nada por ela, nem o nome dela ela podia manter, que o nome era Esther, mas na Babilônia chamavam ela de Radassa. Veja só o que Deus fez na vida desse homem. Qual que é o seu propósito? Às vezes é uma necessidade. Às vezes é uma necessidade que surge. Eu trabalhei durante, se eu não me engano, foram 2 anos, servindo uma igreja em Belo Horizonte, que eu vi uma necessidade. Eles não tinham quem carregasse os instrumentos. A igreja não tinha templo próprio. Ela usava o auditório de uma escola. Então, todos os domingos, 7 horas da manhã, eu estava lá, numa sala alugada, num prédio, pegando todos os instrumentos e equipamentos de som. Tudo que você vê aqui em cima, o que você vê lá atrás, e todos os cabos. A gente enchia o meu carro, enchia outro carro, fazia às vezes 2 viagens, 7 horas da manhã no domingo. Durante 2 anos mais ou menos, não foi? 2 anos e meio? Acho que 2 anos e meio. 2 anos e meio. Por que eu fiz isso? Porque tinha uma necessidade. Porque tinha uma necessidade. Eu nunca fiz faculdade de carregar instrumento, eu nunca fiz curso de como carregar instrumento, mas eu vi uma necessidade. E às vezes você está vendo uma necessidade, e está aí de braço cruzado. E às vezes é nesse propósito que Deus quer te abençoar, e é nesse propósito que Deus falou: tá, você não vai me ajudar? Beleza, enquanto você não me ajudar, eu não vou te abençoar. Pastor, Deus faz assim? Já fez muitas vezes. Já fez muitas vezes. Quantas vezes na palavra de Deus, pessoas fortes, homens, patriarcas, grandes profetas, que Deus falou: enquanto você não arrumar isso que eu te pedi, eu não te abençoo. E às vezes, irmãos, a gente está lutando e não sabe por que não está abençoando, por que não está progredindo, por que a porta não está abrindo. Sabe por quê? É porque às vezes está diante de você uma necessidade, e você está de braços cruzados. Às vezes é uma necessidade de alguém da sua casa. Às vezes a gente fica exigindo da minha esposa: eu quero que ela me trate igual um príncipe. Mas será que eu estou sendo um príncipe para ela? A esposa quer que o marido seja um príncipe, mas você está sendo uma princesa para ele? Porque nós temos uma necessidade. Quando Simão Cirineu, um agricultor, estava subindo do campo que ficava lá embaixo, no vale de Jezreel, subindo o campo, ele passou pela porta das ovelhas, e ele foi subindo pela via dolorosa dos romanos, que tinha outro nome na época. Quando ele chegou no pretório, na porta do pretório, os guardas pegaram ele e falaram: ajuda esse homem a carregar a cruz. E dali até o Gólgota, ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Por quê? Uma necessidade que apareceu na vida dele. O texto é muito claro, fala que ele foi obrigado. Ele estava voltando do campo, da agricultura, cansado, final do dia não, era umas 2 horas, porque Jesus foi crucificado e morreu na hora terceira. Na hora terceira? Não, na hora nona, né? Na hora nona, 9 com 6, 13, 15 horas. Então era mais ou menos 12 horas, 13 horas. Esse homem devia estar voltando talvez para almoçar. E aí então, ele foi obrigado a carregar a cruz com Jesus.
Mas a Bíblia não conta mais detalhes, só fala que ele tinha 2 filhos. Mas os historiadores falam que depois ele se converteu com toda a sua família. Então, irmãos, o que Deus está pedindo para você que é tão difícil, que você não está fazendo? Talvez alguém que está precisando, uma necessidade, pertinho de você, às vezes na sua família, às vezes no seu trabalho, às vezes um vizinho, às vezes na igreja que você serve. Comece a abrir os seus olhos, porque às vezes é ali que está o seu propósito. Talvez é ali que você vai descobrir dons, que nem esse copeiro, Neemias, que descobriu que tinha o dom de construir muro, de administrar pessoas, administrar conflito, administrar floresta, administrar a logística de pedras, de materiais, de funcionários. Um homem que construiu uma muralha de uma cidade que existe até hoje, depois de 2000 e tantos anos. Um copeiro. Talvez Deus esteja querendo que você confie nele e faça essa necessidade que está na sua frente. Talvez aí esteja o seu ministério. Talvez aí esteja o seu ministério. Porque nós precisamos de gente para cuidar dos jovens. Precisamos de gente para cuidar dos adolescentes. Talvez seja aí o seu ministério. Quinto, um desafio de Deus que ninguém quer fazer. Às vezes o seu propósito, o seu chamado está em um desafio que Deus coloca e que ninguém quer fazer e você fala, eu faço. Eu faço. Eu lembro que eu estava preparando isso aqui, uma vez eu estava numa igreja em São Paulo e havia lá uma panelinha dos que tocavam, né, instrumento. Aqui, graças a Deus, não tem isso. Mas lá tinha a panelinha, e aí não queriam que eu entrasse, porque falavam que eu não tocava tão bem quanto os outros. Não era verdade, tá? É que tinha uma panelinha lá, mas tudo bem. Eu lido com essas coisas bem. Não gosto, mas lido bem. Aí, então, eu falei, que mais que precisa fazer na igreja? Aí tinha um negócio que ninguém queria fazer. Cuidar de bebê durante o culto. Pensa, eu, 18 anos de idade, 17, cuidar de bebê durante o culto. Pensa qual a minha capacidade e conhecimento, 0 menos 0. Falei, vou lá. E eu não esqueço, gente, eu entrando naquela salinha dos bebês, e tinha um brinquedo, que nem uma almofada, que era no formato de uma minhoca grande, uma centopeia cheia de perna. E eu peguei aquela centopeia e falei, o que eu faço com isso? Então você precisa entender que às vezes tem um desafio. Vamos ler 1 Samuel 17, verso 10 e 11. Um desafio que ninguém quer fazer, e você fala, eu faço, deixa comigo, vou dar um jeito. 1 Samuel 17, Davi foi chamado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos na guerra. Ele não foi chamado para a guerra, ele não ficava lá que não podia, ele ia lá, deixava comida e ia embora. Ia lá, deixava comida e ia embora. Ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Mas diz o texto, disse mais o filisteu. Quem era esse filisteu? Golias, diga Golias. Hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, se espantaram e tiveram muito medo, tremeram de medo. Porque o cara era um gigante, 3 metros de altura, pelos textos, entre 2,75 e 2,90. O cara era grandão. Ele tinha uma couraça toda de ferro. Onde você olhava para ele, parecia um tanque. E esse cara, ninguém queria. 40 dias ele falando, manda um homem, manda um homem, manda um homem. E aí ninguém queria ir. E Davi falou, eu vou. Tá certo que ele foi motivado, né, gente? Porque podia casar com a filha do rei, aí ia ficar rico e nunca ia pagar imposto. Só que o rei não cumpriu nada disso, né? Porque a filha do rei, que era a primeira, ele não deu para Davi, ele deu a segunda. Quando Davi foi casar, ele falou, eu não tenho dinheiro para o dote. Quer dizer, ele não ficou rico. E provavelmente a família dele continuou pagando imposto, porque se o rei não cumpriu as 2 primeiras, não deve ter cumprido a 3ª promessa. Mas, depois,
O mesmo Deus que ajudou Davi a vencer Golias, foi o Deus que fez Davi se tornar um homem mais rico da sua época. Quando ele deixou dinheiro e bens para Salomão construir o templo, a Bíblia fala que sobrava madeira de lei, pedras preciosas, pedras bem lapidadas, tecidos de toda a natureza, tudo o que precisava para construir um templo de 45 metros de altura. Não estamos falando qualquer casebre, não. E quem é que fez isso na vida de Davi? Foi Deus. Diga, o mesmo Deus que me desafia é o Deus que me confirma, que me aprova, que me abençoa, que me prospera, que me protege, que me livra, que me engrandece, que me fortalece, que me consola. É esse Deus, irmãos. É esse Deus que eu estou falando. O seu propósito não é para homens, não é para me agradar, não é para agradar o vizinho, é para homens, não, é para Deus. Você vai fazer para Deus. Davi nem ligou porque o rei fez e deixou de fazer com ele, porque ele não fez isso para o rei. Ele não foi lutar com Golias em nome do rei Saul, com a armadura do rei Saul, com o escudo do rei Saul. Ele foi lutar em nome do Senhor dos exércitos, e é o Senhor dos exércitos que está dizendo para você: faz o seu propósito que eu vou te abençoar. Faz o seu propósito de vida, faz sua vida valer a pena, cumpre sua missão nessa terra, que eu vou abençoar você, de um jeito que você nem imagina, de um jeito que você nem consegue imaginar. Um desafio, Jonas foi pregar em Nínive, e ele queria? Queria sim ou não? Não. Ananias foi orar por Paulo, perseguidor da igreja. Deus falou para ele: Ananias, chegou um homem aí, chamado Paulo, está na casa ali, esperando você ir lá orar por ele, porque ele teve uma visão de um Ananias chegando, impondo as mãos, e ele recuperou a vista. Ananias falou: Senhor, esse cara aí, a gente já ouviu falar dele, ele prendeu muitos de nós, mandou matar muitos de nós. Como é que o senhor quer que eu vá lá, me revelar como cristão? Ele vai mandar me prender, ele vai mandar me matar. Deus falou: vai, que ele é pedra preciosa para mim. Ele é um vaso precioso que eu vou usar muito. E Deus está falando isso para você: faz a obra de Deus, porque Deus vai usar você para fazer coisas que você nem imagina. E as coisas que você vai fazer podem transformar a vida de famílias inteiras. O desafio que ninguém quer fazer. Irmãos, quando eu chegava em qualquer igreja, sempre foi assim: o que tem para fazer? Eu não importo, é limpar banheiro? Já limpei muitas vezes. Eu sou bom de limpar banheiro. Se precisar limpar na sua casa, pode me chamar que você pode comer no chão, porque eu limpo bem. Fica limpinho, tá? Já arrumei, cuidei de criança. Já carreguei instrumento. Muitas coisas que ninguém nem sabia que eu existia. E eu não estava preocupado, estava alegre. Sabe por quê? Eu não estava fazendo para homens. Eu estava fazendo para Deus. A minha relação é com Ele. Eu sei sentar no banco e sei pregar. Sei limpar banheiro e sei também pregar num evento. Tanto faz. Outro dia eu li um livro, escrito pelo pai da Alessandra. Sensacional o livro. Se você puder ler, vale a pena. E ele fala uma hora que uma criança tinha recebido lá um louvor. E ele falou assim: mas ela não fez nada na vida ainda? Aí ele disse assim: é que ela recebeu um papel bem pequenininho, com poucas coisas escritas, mas para Deus, ela cumpriu sua missão. Às vezes você recebeu um papel pequenininho, com pouca coisa escrita, mas Deus está esperando você cumprir sua missão. Cumpra sua missão. Sexto, estamos terminando, são 7. Um propósito de outras pessoas, ao qual Deus te chama para cooperar. Às vezes o seu propósito é ser o número 2. Eu já fui número 2 muitas vezes como pastor auxiliar. Nem era pastor, né? Nem tinha o nome, também não ligo para isso. Eu era líder de jovens, líder de criança com ela, ajudei um pouco, mas ela que era líder. Eu era ajudante dela, eu já fui ajudante dela. E é brava, viu, gente? Brava. Não sei se existe mulher mansa, mas ela é brava. O propósito que às vezes Deus te chama para colaborar. E eu queria ler 1 Coríntios 3, verso 6. 1 Coríntios 3, verso 6.
Nós cantamos um cântico hoje, maravilhoso, que tem a ver com a minha mensagem, está aqui escrito, João 3,30, João Batista dizendo, convém que eu diminua, para que eu diminua, e ele... Nós não cantamos isso? O propósito de João Batista, preparar o caminho para o Senhor. Não sou digno nem de desatar suas sandálias, eu vou preparar o caminho para ele, depois eu vou diminuir e ele vai crescer. Eu vou sumir e ele vai aparecer. Esse é o propósito de vida. Tem gente que é chamado para ser o número 2. E precisa de mais. E eu lembro uma vez uma igreja que eu servi em São Paulo, uma igreja batista, que eu fiquei durante 8 anos. E a pessoa mais famosa da igreja não era o pastor, era um diácono. Amém, irmãos? Para Deus, se você receber um papelzinho ou um papelzão, cumpre o seu chamado. 1 Coríntios 3,6, Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio, quem que deu o crescimento? Quem que vai dar a bênção na sua vida? Paulo não se preocupava se ele era o número 1, número 2, se ele ganhou a alma ou não ganhou. Ele falou para os coríntios, olha, que eu lembre aí, eu só batizei 2 pessoas e a família de Estéfanas. Só esse povo que eu batizei. O resto, não fui eu que batizei, eu não ligo para isso. Não precisa aparecer meu nome, batizado por Paulo. Não precisa. Eu não ligo. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero cooperar com a obra. Eu quero estar lá vendo a coisa acontecer. Eu já falei para vocês, eu não ligo. Se Deus começar a usar alguém aqui com um milagre, com dons, com alguma coisa, gente, eu vou ficar feliz demais. Eu não tenho inveja, eu não me preocupo. Eu quero ver você dando fruto para Deus. E Deus quer que você cumpra o seu ministério. Qual é o seu ministério? Jonathan foi o maior amigo de Davi, salvou várias vezes a vida de Davi. E o que Jonathan fala? Ele falou para Davi, olha... Ele era herdeiro de Saul. Jonathan era o filho mais velho de Saul. Era ele que ia ser rei no lugar de Saul. Ele vira para Davi e fala, eu sei que Deus escolheu você para substituir meu pai. E não tem problema. Eu sou seu amigo. Tem muita gente que procura fama. Procura cargos com nomes bonitos. Mas Deus não está preocupado com isso. Ele quer que você cumpra o seu chamado. E às vezes o seu chamado é cooperar com um ministério. É cooperar com o trabalho de alguém. Amém? Não tem problema. E em último lugar, o seu propósito pode estar em ser retaguarda de um ministério. E eu quero falar aqui de algumas coisas interessantes, para a gente terminar. Gálatas 4, verso 19. Paulo fala que dentro do ministério dele, ele tinha uma função muito importante. Gálatas 4, 19. E ele diz assim, meus filhos, por quem de novo, vamos ler juntos? Sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo foi uma vez para a Galácia, para os Gálatas. Ele quis voltar, não conseguiu. Diz os historiadores que tem uma segunda carta de Gálatas perdida. E ele não conseguiu voltar para lá. Inclusive, quando ele pregou lá, ele fala que pregou por causa de uma enfermidade. Parece que não era plano dele ir lá. Ele teve que parar a viagem e pregou para se tratar. Depois continuou. E lá, aos Gálatas, ele fala, olha, eu não posso mais visitar vocês. Mas eu estou orando por vocês todo dia, sentindo dores de parto, até que Cristo forme o caráter de vocês, para vocês não sofrerem na mão do inimigo. Tem gente que é chamado para retaguarda, para intercessão, para oração, para o jejum. Não aparece, não tem problema. Irmãos, eu quero muito chamar você para ajudar a gente nos cultos. Meia hora antes do culto, a gente tem gente orando nossa linha de oração. Eu queria ver você lá. Porque já teve vezes que eu fui lá, tinha uma pessoa. E eu preciso de você, porque se não tiver oração, eu não produzo nada aqui. Se não tiver oração me protegendo, me fortalecendo, eu não vou dar nada de bom. Eu vou dar metade do que eu podia. A Bíblia fala que Daniel, quando ele começou a orar e jejuar, o anjo Gabriel aparece para ele.
E ele fala, olha, no dia que você começou a orar, eu vim. Passaram 21 dias, eu estava lutando com o demônio. Lutando com os demônios, que eles não queriam deixar eu vir te trazer a mensagem. Aí o outro anjo foi lá me substituir e eu vim. Guerra espiritual é real. Jesus falou, se eu expulso demônios, não é pelo nome de Beelzebu, é pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus falando de expulsar demônios, ele expulsava demônios. Irmãos, eu preciso de gente orando. E você, se tem um chamado, comece a orar. Não deixa o diabo te enganar. Ah, eu não sei orar. Não existe esse negócio de não sei orar. Não existe. A palavra certa é a que sai do seu coração. Essa é a oração que Deus ouve. É a que sai daí de dentro, do seu coração. Se você vai falar palavra bonita ou palavra menos bonita, isso não importa para Deus. Porque a Bíblia fala isso, que não importa. A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 8, verso 26, que a gente não sabe orar como convém. Então o Espírito Santo intercede por nós com sons e gemidos inexprimíveis. Então isso está lá em Romanos 8, 26. Ou seja, não tem oração certa, tem oração que Deus ouve e oração que Deus não ouve. Oração que sai do coração e oração falsa, fake. Fala bonito para os outros escutar. Frases decoradas que não tem sentido nenhum. Mas quando Deus te chama para ser intercessor, nós precisamos de você. Sua família precisa de você. Seu cônjuge precisa de você. Quantas vezes eu já falei para a Alessandra, olha, eu preciso que você ore por mim. Quando seu cônjuge tem um dia difícil de trabalho, sabe o que ele precisa? Ele precisa que você abrace. Coloca a cabeça dele aqui, ó. Não importa se é um homem de 2 metros, que pesa 150 quilos de músculo. Põe a cabeça dele aqui. Fala, vem cá. Vem cá com a mamãe. Põe a cabeça dele aqui e ora por ele. Tem muita mulher briguenta que está precisando descobrir, não o seu dom de brigar, que esse aí seu marido já conhece. Você está precisando descobrir o seu dom de consolar, o seu dom de acolher. Porque a sua palavra de acolhimento é mais poderosa que a sua palavra de briga. A Bíblia fala que a palavra mansa abranda a ira, arrefece o furor. A palavra branda é mais poderosa do que você imagina. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos sabendo usar o nosso propósito. E Deus está falando para você, cobre sua casa com oração. Davi fala, 7 vezes por dia, eu oro ao Senhor. Daniel, 3 vezes por dia, orava a Deus. Pedro e João estavam indo para o templo, na hora da oração. E curaram o paralítico. Hora da oração. E tão importante esse ministério de oração, de retaguarda para os ministérios e para a igreja, que a Bíblia fala, como eu li agora, né, Romanos 8, 26, que o Espírito Santo intercede por nós com sons e gemidos inexprimíveis, e lá em Hebreus, capítulo 7, verso 25, fala que o Senhor Jesus intercede, vive a interceder por nós todos os dias. Ele vive a interceder por você. O Espírito Santo intercede por você. Deus está ouvindo a intercessão de Jesus e do Espírito Santo. Falta a sua. Falta a sua. Falta você pegar essa retaguarda. Outra retaguarda poderosa que a gente precisa na igreja. Vou falar de 3. Essa é a primeira, é a oração. Segunda, Lucas 8, de 1 a 3. Importante, vamos ver esse versículo. É rapidinho, já estou terminando. Lucas 8, de 1 a 3, ele fala, aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e quem que ia com ele? E os 12, pode passar o outro, os 12 e também, vão ler comigo? E também algumas mulheres, aí ele fala, olha, algumas tinham sido curadas de espírito maligno, Maria de Madalena tinha um monte de demônio, beleza, próximo versículo. E Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, e Susana, que era mulher poderosa também, e muitas outras, diga muitas outras. Muitas outras, não é uma, nem duas, nem 3, pelo menos umas 10. As quais lhe prestavam assistência com seus... Lembra que eu falei agora lá há pouco no texto que nós lemos? O dom de socorro. É quando a pessoa tem condição de ajudar a igreja, ajudar as pessoas necessitadas com seus bens, com dinheiro, com bens,
com ajuda financeira. Irmãos, muitas mulheres assistiam o ministério de Jesus. E uma vez eu estava orando aqui nessa igreja, há muitos anos atrás. E Deus falou comigo, eu vou levantar 40 pessoas, milionários, que vão ser colunas desse ministério. Pessoas que vão sustentar o ministério. E eu entendo que não é milionário de ter R$1 milhão de reais, não. São pessoas que têm o dom de contribuir, de ajudar, de sustentar. E olha, eu tenho tantas histórias para te contar disso. Tantas. Que eu, Alessandra, mas tantas. Como que Deus abençoa quando você se prontifica a doar. Ele te abençoa muitas vezes mais. E por fim, a terceira maneira, além da oração e do sustento com os bens, é o ensino da palavra de Deus. Em 2 Crônicas 17, não vou ler. O rei Josafá enviou príncipes, levitas e sacerdotes para ensinar a palavra de Deus por todo Israel. E a palavra de Deus fala lá em 2 Crônicas 17, de 7 a 9. No 10 fala assim: e quando aconteceu isso, veio um temor de Deus sobre todos os povos ao redor, e ninguém guerreou mais com eles, porque eles ensinaram a palavra de Deus para o povo. Olha que coisa incrível. Então nós temos aqui 3 exemplos, que você como retaguarda tem um propósito, um ministério na sua vida. Pastor, meu ministério é ser mantenedor da obra. Amém. Pastor, meu ministério é ser intercessor da obra. Amém. Meu ministério é ser professor, eu quero ensinar a palavra de Deus. Irmãos, qual é o seu chamado? Eu comecei a pregação dizendo, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você estiver no seu propósito, no chamado de Deus para a sua vida, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para a sua saúde, para a sua prosperidade, para você ter paz, para você ter alegria na sua casa, para você ter tudo o que você precisa. Essa é uma chave poderosa que Deus está nos revelando hoje, porque eu quero que você tenha o melhor ano da sua vida. Amém? Nós estamos pregando sobre isso, eu creio nisso. E eu queria orar com você. Feche seus olhos, vamos orar.